Existe um tipo de homem que não vai te destruir com violência, mas com ausência. Ele não grita, não bate portas, ele simplesmente desaparece dentro da própria presença. E você, mulher que carrega o fogo da vida no peito, vai sentir sua alma definhar, tentando aquecer quem já nasceu frio. Carl Jung disse que conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros, mas há homens cuja sombra é tão densa que engole qualquer luz que você ofereça. Eles não estão perdidos. Eles escolheram a caverna, e você não pode salvar quem se recusa a enxergar o sol. Neste momento, enquanto essas palavras entram em você, algo antigo dentro da sua alma já sabe do que estou falando. É aquela intuição que você silenciou 1000 vezes. Aquele desconforto visceral que você racionalizou, justificou, perdoou. Mas o corpo não mente. O inconsciente não negocia. E hoje, você vai finalmente dar nome ao que sempre sentiu. Há homens que são buracos negros emocionais. E você precisa desistir deles antes que eles devorem sua essência. Porque o amor não é sacrifício da própria alma. É encontro. E com alguns homens, não há encontro possível. Apenas colisão. O primeiro tipo de homem do qual você deve desistir é aquele que vive eternamente no papel de vítima do próprio destino. Ele não assume responsabilidade por nada. Tudo é culpa do passado, dos pais, do mundo, das ex-mulheres, da sociedade. Jung chamava isso de inflação negativa do ego, quando alguém se identifica tanto com o sofrimento que faz dele uma identidade. Esse homem não quer cura, ele quer plateia. E você, generosa, empática, intuitiva, vai virar a enfermeira emocional dele, a terapeuta não remunerada, a mãe substituta. Ele vai sugar sua energia vital com histórias intermináveis de injustiça, mas nunca vai agir. Nunca vai mudar, porque a mudança exigiria que ele abandonasse o trono do martírio, e esse trono lhe dá poder, atenção, justificativa para a mediocridade. Você vai perceber que ele não quer soluções. Ele quer validação eterna do próprio fracasso. E enquanto você tenta salvá-lo, sua própria jornada para. Sua luz diminui, sua força se fragmenta, porque você está tentando carregar um homem que se recusa a caminhar. E o mais assustador, ele vai te culpar quando você cansar. Dirá que você o abandonou, que não teve paciência, que não o amou o suficiente. Mas a verdade junguiana é esta: você não pode integrar a sombra de outro. Cada alma tem sua própria descida ao inferno, e alguns preferem morar lá. O segundo arquétipo tóxico é o homem emocionalmente indisponível disfarçado de profundo. Ele fala de filosofia, espiritualidade, autoconhecimento. Cita Jung, cita Nietzsche, cita mestres orientais. Parece evoluído, parece desperto. Mas quando você pede presença real, compromisso genuíno, vulnerabilidade nua, ele desaparece atrás de conceitos. Não acredito em rótulos. Relacionamentos são construções sociais. Estou focado na minha jornada interior. Tradução: ele quer os benefícios de ter você sem a responsabilidade de te escolher. Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes. Esse homem é solitário por escolha narcísica, não por profundidade. Ele romantiza o desapego porque tem medo do compromisso. Usa a espiritualidade como escudo para a imaturidade emocional. E você, mulher de alma profunda, vai confundir frieza com sabedoria, distanciamento com evolução. Vai achar que ele está em outro nível, quando na verdade ele está apenas fugindo do nível humano básico. Conexão real. Ele não está meditando no topo da montanha. Está se escondendo do vale onde os corações se encontram. E enquanto você espera ele descer até você, sua primavera vira outono. Seus anos férteis, emocionais, criativos, existenciais, escorrem entre os dedos, alimentando a fantasia de um homem que nunca vai se tornar real. Agora observe o terceiro tipo, o homem que te ama apenas no modo projeto inacabado. Ele não te quer como você é. Ele te quer como você pode vir a ser, na versão editada, filtrada, diminuída. Você seria perfeita se emagrecesse um pouco. Você é incrível, mas muito intensa. Adoro você, só acho que deveria ser mais tranquila, mais light, mais simples.
Jung entendia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambos são transformados. Mas esse homem não quer transformação mútua. Ele quer te remodelar à sua imagem de conforto. Quer uma mulher que caiba na caixa estreita do ego dele. E você, tentando ser amada, vai começar a se comprimir, vai baixar o tom da voz, vai esconder a intensidade, vai apagar as cores que te fazem única, vai sentir vergonha da própria imensidão. E sabe o que acontece? Você vai se tornar um fantasma de si mesma. Vai conseguir o amor dele, mas ao custo de sua própria alma. E um dia, olhando no espelho, não vai reconhecer a mulher que te olha de volta. Porque você trocou sua essência por aceitação. Trocou sua verdade por migalhas de validação. E o pior, mesmo depois de toda a mutilação, ele ainda vai te deixar. Porque homens assim nunca estão satisfeitos. O problema nunca foi você. Foi sempre a incapacidade dele de amar o que é real, o que é vivo, o que é verdadeiro. Ele só ama espelhos. E você não é reflexo. Você é fonte. Há também o homem que te ama condicionalmente e chama isso de ter limites. Ele te dá afeto quando você se comporta bem, te retira quando você o decepciona. É carinhoso quando você é conveniente. Desaparece quando você precisa. Esse é o amor transacional disfarçado de maduro. Jung sabia que onde o amor impera, não há vontade de poder, e onde o poder predomina, falta o amor. Esse homem não te ama, ele te gerencia. Como se você fosse funcionária do relacionamento e ele o patrão emocional. Se você chorar muito, perde pontos. Se pedir demais, é taxada de carente. Se tiver necessidades emocionais legítimas, é dramática. Ele te treina pavlovianamente a não incomodá-lo com sua humanidade. E você, tentando manter a paz, começa a engolir emoções, sufocar necessidades, esconder dores. Vira uma atriz performando tranquilidade. Mas o corpo cobra, a ansiedade explode. A insônia chega, porque você está traindo sua própria natureza para manter um homem que só te quer em meia dose. E o mais cruel, ele vai te acusar de ser difícil quando você finalmente explodir. Vai dizer que você mudou, que ficou complicada, que ele não te reconhece mais. Mas você não mudou. Você apenas parou de fingir, e ele não consegue lidar com a mulher real. Só sabe amar a versão editada, comportada, silenciosa. Aquela que não existe. Aquela que você matou tentando ser amada. Desista desse homem, porque amor verdadeiro não é condicional. É presença, é escolha diária. É atravessar o inferno juntos, não abandonar a mulher na primeira chama. E tem o homem que projeta a própria sombra em você e te culpa por ela. Jung dedicou décadas estudando esse mecanismo. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. Mas esse homem não quer compreender nada. Ele só quer um bode expiatório. Tudo o que ele não suporta em si mesmo, a raiva, a insegurança, o egoísmo, a frieza, ele enxerga em você. Te acusa de ciúme quando é ele quem controla. Te chama de egoísta quando é ele quem nunca dá. Te diz que você é fria quando é ele quem não sente. Essa inversão perversa é devastadora porque te faz duvidar da própria sanidade. Você começa a acreditar nas acusações, passa a se questionar. Será que sou eu? Será que estou louca? Não, você não está. O que está acontecendo é violência psicológica sutil. É abuso emocional camuflado de sinceridade. Ele está te usando como depósito de tudo que não consegue enfrentar em si. E enquanto você carrega a sombra dele, ele caminha leve, inocente, convencido de sua própria retidão. Mas você afunda. Sua autoestima sangra. Sua confiança desmorona. Porque ninguém resiste a carregar dois inconscientes, o próprio e o de outro covarde. Jung sabia, o trabalho da sombra é individual, intransferível, inegociável. Você não pode curar a dele, e não deve sofrer por ela. Alguns homens precisam de terapia, não de namorada. E você não veio ao mundo para ser terapeuta grátis de homem imaturo. Desista, antes que ele te convença de que você é o monstro que ele não quer ver no espelho. Olhe agora para o homem que te mantém em eterna audição, para o papel de a escolhida. Ele nunca te assume completamente, mas também nunca te liberta.
Você está sempre quase lá, quase namorada, quase prioridade, quase amada de verdade. Ele te dá migalhas suficientes para você não ir embora, mas insuficientes para você se sentir segura. Isso não é amor. É crueldade disfarçada de não quero te pressionar. Jung dizia que o homem que não passou por um inferno de suas paixões nunca as superou. Esse homem tem medo de suas próprias paixões. Então, te mantém na zona do talvez, do quase, do um dia. E você, esperançosa, fica presa nesse limbo emocional, sem raízes, sem chão, sem futuro, apenas suspensa na promessa vaga de um amor que nunca chega. Enquanto isso, seus ovários envelhecem, seu relógio biológico grita. Suas amigas casam, têm filhos, constroem lares. E você? Está presa no quase de um homem que não tem coragem de te escolher, nem decência de te liberar. Por quê? Porque ele gosta do controle. Gosta de te ter disponível. Gosta de saber que você espera. Seu ego se alimenta da sua devoção não correspondida. E quando você ameaça ir embora, ele te joga um osso, um eu te amo sussurrado, um plano vago de futuro, uma promessa que nunca se concretiza. E você, desnutrida emocionalmente, aceita. Porque qualquer coisa é melhor que a fome. Mas não é. A fome te ensina a buscar comida real. A migalha te mantém na miséria. Acorde. Esse homem não está confuso. Ele sabe exatamente o que está fazendo. E você merece alguém que não precise ser convencido de que você é o prêmio. Tem também o homem que usa espiritualidade, terapia, autoconhecimento como desculpa para não mudar nada. Estou em processo. Estou me curando. Estou trabalhando minhas questões. Sim, há 10 anos, e nada muda. Ele lê Jung, faz terapia, vai a retiros, posta frases profundas. Mas na prática, continua egoísta, distante, imaturo, irresponsável. Porque ele confunde insight com transformação, conhecimento intelectual com evolução real. Jung advertiu: não se trata de conhecer a teoria. Trata-se de viver a transformação. Esse homem não vive, ele performa. Coleciona conceitos, vocabulário psicológico, jargões espirituais, mas não integra nada. Não muda comportamento. Não assume responsabilidade. Não cresce. E quando você cobra coerência entre discurso e atitude, ele te acusa de não respeitar o processo dele. Mas qual processo? O processo eterno de evitar crescer? O processo infinito de ter desculpa para a mediocridade? Não, isso não é jornada. É estagnação romantizada. É preguiça espiritual disfarçada de profundidade. E você não pode esperar para sempre por um homem que usa o autoconhecimento como blindagem contra a vida real. Relacionamento exige presença, ação, compromisso. Não basta trabalhar as questões. É preciso aparecer. É preciso escolher. É preciso atravessar o medo e amar mesmo assim. Mas ele nunca vai, porque ele não quer relacionamento. Quer a ideia de relacionamento, o conceito, a fantasia, não a realidade suja, difícil, linda, crua. Desista, antes que você envelheça, esperando um homem finalmente sair da teoria e entrar na vida. Porque alguns nunca saem. Observe agora o homem que te pune com silêncio, que desaparece emocionalmente quando está com raiva, frustrado ou desconfortável. Não conversa, não elabora, simplesmente some, fisicamente ou energeticamente. Esse é o homem-criança que nunca aprendeu a lidar com conflito de forma madura. Jung dizia que o que você resiste, persiste. Esse homem resiste a todo desconforto emocional, então ele se acumula, apodrece, contamina tudo. E você? Fica na ansiedade torturante de não saber o que aconteceu, do que fez de errado, se ele vai voltar. Vira refém da instabilidade emocional dele. E sabe o que é pior? Ele sabe. Ele sabe que o silêncio te machuca, que a ausência te desespera. E ele usa isso como arma, como controle, como punição. Porque no fundo ele é um covarde emocional. Não tem coragem de enfrentar, de falar, de resolver. Prefere te deixar sangrando no vazio enquanto ele se protege na bolha de gelo. Mas relacionamento não é guerra. Não deveria haver punições. Deveria haver diálogo, mesmo que difícil.
Deveria haver presença, mesmo que dolorosa. Deveria haver tentativa, mesmo que imperfeita. Esse homem não tenta, ele abandona e volta quando quer, sem explicações, sem responsabilidade, esperando que você simplesmente aceite e recomece como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse passado noites em claro, o estômago embrulhado, a alma em frangalhos. Você não merece isso. Você merece um homem que, mesmo com raiva, não te abandona, que, mesmo magoado, não desaparece, que entende que amor é ficar, especialmente quando está difícil. Desista do homem fantasma, porque você não pode construir um lar com quem vive sumindo. E há o homem que te ama à sua maneira, mas cuja maneira nunca te alcança. Ele diz que te ama, mas na linguagem que você não fala. Te dá o que ele acha importante, não o que você precisa. Compra presentes, mas não te ouve. Paga contas, mas não te abraça. Está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. E quando você tenta explicar, ele se ofende. Mas eu trabalho tanto por você. Mas eu te dou tudo. Não, você não dá. Você dá o que é fácil para você. O que não exige vulnerabilidade. O que te mantém na zona de conforto. Jung falava da importância de sair de si mesmo para encontrar o outro. Mas esse homem nunca sai. Ele te ama de dentro da fortaleza do ego dele. E espera que você se contorça, se adapte, aceite. Que você morra de sede enquanto ele aponta para o oceano que ele nunca vai te dar a beber. Porque o oceano não é o que você precisa. Você precisa de um copo d'água dado com presença, de um olhar que te veja de verdade, de um abraço que te segure quando o mundo desaba. Mas ele não sabe dar isso. Ou pior, não quer aprender. Porque aprender exigiria humildade. Exigiria descer do pedestal de eu já faço o suficiente e perguntar de verdade, com abertura, o que você precisa de mim? E ouvir, e tentar, mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que exija mudança, mas ele não vai, porque ele prefere acreditar que você é exigente demais a admitir que ele é insuficiente. Prefere te culpar por nunca estar satisfeita a se questionar se o que ele oferece é de fato amor. E você não pode forçar ninguém a te amar na sua língua. Ou ele aprende, ou você vai. Preste atenção agora ao homem que te faz sentir culpada por ter necessidades, por querer atenção, por precisar de afeto, por desejar compromisso. Ele te faz sentir que você é pesada, carente, dramática, que você pede demais, espera demais, sente demais, e aos poucos você internaliza essa narrativa. Começa a se envergonhar das próprias necessidades emocionais legítimas, passa a se desculpar por existir plenamente, torna-se pequena, silenciosa, conveniente. Jung entendia que a neurose é sempre um substituto para o sofrimento legítimo. Você não é neurótica por querer amor. Você é humana. E esse homem está te adoecendo ao te fazer acreditar que sua natureza emocional é defeito. Não é. Você não é carente por querer presença. Você não é dramática por expressar dor. Você não é difícil por ter expectativas. Você é uma mulher completa, emocional, viva. E ele é um homem emocionalmente raquítico, tentando te convencer de que você é grande demais para caber na pobreza dele. Mas você não precisa diminuir. Você precisa de alguém à sua altura. Alguém que não se assuste com sua profundidade. Que não se canse da sua intensidade. Que não te puna por sentir. Porque sentir é o que te faz humana, é o que te faz viva. E um homem que não consegue lidar com isso não te merece. Não merece sua vulnerabilidade, sua entrega, seu fogo. Ele merece continuar sozinho na frieza dele. Enquanto você encontra alguém que saiba honrar a imensidão que você é, desista dele, antes que ele te convença de que ser profunda é ser problemática. Não é. É ser real. Existe ainda o homem que te mantém em segredo, que te ama às escondidas, que te quer na sombra, nunca na luz. Com você, ele é uma pessoa. Com o mundo, é outra. Você não conhece a família dele, não aparece nas redes sociais dele, não existe publicamente na vida dele. E quando você questiona, ele tem 1000 desculpas. Sou discreto. Não gosto de expor minha vida. Relacionamento é coisa nossa, não precisa validação externa.
Mentira. Ele não está te protegendo. Ele está te escondendo. Porque tem vergonha? Porque quer manter as opções abertas? Porque você é o plano B? Não importa. O resultado é o mesmo. Você vive como clandestina no coração de quem deveria te celebrar. Jung sabia que aquilo que negamos ou rejeitamos em nós mesmos projetamos nos outros ou escondemos nas sombras. Esse homem te esconde porque esconde de si mesmo a própria covardia, a própria falta de caráter, a própria incapacidade de assumir. E você, aceitando viver na penumbra, está traindo sua própria dignidade. Porque você não é segredo, você é troféu, você não é vergonha, você é glória. E qualquer homem que não tenha orgulho de anunciar ao mundo que você é dele, não te merece. Ponto. Não há exceção. Não há, mas é complicado. Não. O que é complicado é você viver diminuída, escondida como se fosse menos, quando você é mais, é tudo. E um homem de verdade sabe disso e grita para o universo: desista de quem te guarda no armário. Você nasceu para brilhar em praça pública. E por último, mas não menos destrutivo, o homem que promete crescer com você, mas na verdade espera que você cresça sozinha e o carregue junto. Ele não lê o que você lê. Não faz terapia quando você sugere. Não medita quando você convida. Não evolui enquanto você se transforma. Ele apenas assiste e se beneficia. Porque você, crescendo, fica mais sábia, mais paciente, mais compreensiva. Logo, mais tolerante com a mediocridade dele. Você evolui para compensar a estagnação dele. Você se torna duas pessoas, a que você é e a que ele deveria ser, e isso te esgota, porque crescimento nunca deveria ser trabalho solo em parceria. Jung dizia que o encontro de duas pessoas é como a fusão de duas substâncias. Se há reação, ambos se transformam. Mas com ele não há reação. Há parasitismo. Ele suga sua evolução sem contribuir com a própria. Quer colher frutos da árvore sem jamais regar a terra. E o pior, ele se ressente quando você cresce demais, quando sua luz fica tão forte que expõe a escuridão dele, quando sua consciência se expande tanto que a inconsciência dele fica insuportável. Então ele te sabota, te diminui, te critica, te abandona, porque ele não queria uma parceira evolutiva, queria uma plateia, alguém que o fizesse se sentir melhor sem exigir nada. Mas relacionamento real é compromisso mútuo com o crescimento. É inspiração recíproca. É cada um puxando o outro para cima, não uma escalando enquanto a outra carrega o peso morto de um homem que desistiu de si mesmo, mas quer os benefícios de estar com quem não desistiu. Desista. Você não é sherpa emocional, é companheira. E merece alguém que também suba a montanha. Agora, depois de olhar para todos esses homens, olhe para dentro. Porque Jung nos ensinou algo fundamental. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Se você está atraindo ou permanecendo com esses homens, há algo em você pedindo atenção. Não é culpa sua. Não é deficiência sua. É apenas uma parte sua que ainda acredita que precisa sofrer para merecer amor, que precisa carregar outro para ter valor, que precisa se anular para ser aceita. Essa parte está errada. E você sabe disso agora, porque a verdade é esta. Você não precisa de um homem para completar você. Você precisa de um homem que encontre você inteira e escolha caminhar ao lado, não à frente, não à capacidade de sentar com a dor de outros, um homem que não tema sua luz, porque você conhece essa geografia com sua sombra, que não fuja da sua testemunhar sem julgar, que não te diminua a força para se sentir grande, eu entendo, que não te esconda para se sentir seguro, e a saída, que não te use para evitar impossível. Esse é o movimento final da individuação, mas você nunca vai encontrá-lo, não apenas curar a si mesmo, mas devolver algo ao coletivo, tentando por consertar quem está mas por transbordamento, esperando por quem já te que a alma humana com ações é mais resiliente do que você jamais imaginou. Desses homens não que é mesmo quebrada repetidamente, é o ato mais corajoso, ela encontra formas de se reconstituir. É dizer a história, por mais dolorosa que seja, eu mereço melhor. Pode ser farol para alguém ainda perdido na escuridão. Até que alguém as feridas invisíveis moldaram quem você é. E quando você mas não determinam quem você quando será. Realmente soltar a de sombra verdade que você com carrega, todas as células, pode se tornar o universo que você oferece ao mundo. E o homem certo se essa mensagem abriu porque você finalmente tem espaço para ele. Compartilhe então com alguém que está sua única tarefa também. Às vezes,
A cura começa do homem quando errado não é reconhecemos desistir que do não amor. estamos sozinhos É honrar na o escuridão. amor De verdade. É proteger seu coração para quem vai cuidar dele, não destruí-lo. É respeitar seu tempo, que é sagrado e finito. É valorizar sua energia, que é preciosa demais para ser desperdiçada em quem não te vê. Jung passou a vida inteira estudando a alma humana e chegou a uma conclusão simples e devastadora. A solidão não vem de estar sozinho, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que nos parecem importantes. Você não precisa de qualquer companhia. Você precisa de encontro verdadeiro. E enquanto você insistir no homem errado, está bloqueando o caminho para o certo. Está ocupando o espaço que deveria estar vazio, disponível, aberto. Então, esvazie, libere, desista. Não com amargura, mas com dignidade. Não com raiva, mas com gratidão, porque esses homens te ensinaram exatamente quem você não quer. E isso é informação valiosa. Agora você sabe. E saber te liberta, te empodera, te transforma. Você não é mais a mulher que aceita migalhas. Você é a mulher que exige banquete, ou nada. E está tudo bem, porque você aprendeu a verdade mais importante de todas. Você basta. Você sempre bastou. E qualquer homem que não perceber isso, não merece nenhum segundo do seu precioso tempo nesta terra. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.